que nós somos como CMB. A CMB é uma instituição nacional dentro de um princípio federativo que congrega federações por vários estados. São 19 federações, já tem 60 anos de história, comemorados no curso deste ano, e são 1.804 hospitais no Brasil. O que eu pretendo mostrar para os senhores hoje é o quanto esses hospitais são importantes para a saúde brasileira. A nossa administração, enquanto CMB, nós temos um conselho de administração, temos as diretorias institucionais, como diretoria do SUS, diretoria de saúde suplementar e diretoria de ensino, pesquisa e inovação. Vocês vão ver no curso o quanto é importante todo esse conjunto de informações. O conselho consultivo, como o próprio nome diz, ele é assessor da direção principal da CMB. E temos um diretor executivo, que é o Mário Ronce Bernardes, que toca muito bem a nossa instituição. Mas o importante é entender quem somos nós, a hora que olhamos o cenário total. Como disse, somos 1.804 hospitais. 25% dos hospitais do país. Fazemos 5 milhões de internações no Brasil, por ano. 220 milhões de atendimentos ambulatoriais ano. 1,7 milhões de cirurgias. Mais de 1 milhão de empregos no país todo. E em 830 municípios só existimos nós. Ou seja, nós somos o verdadeiro atendimento à saúde do brasileiro. Nada mais importante do que na saúde brasileira do que os senhores que aqui estão. Porque os senhores é que atendem a população. Mas não atendem pouco, não. Somos 128 mil leitos. Fazemos 14 milhões de procedimentos. Isso em 2022, fizemos. Dados bem recentes. Internações de alta complexidade. 61% do que o SUS faz é feito por nós. Internações de cardiologia, 62%. Está dando para entender o que somos nós na saúde do brasileiro? A Cleusa colocou com muita propriedade. Nós somos o SUS. Aí vem o lado duro. Como é que paga a conta? Nós somos campeões em atendimento. Mas, em compensação, de cada R$100 que nós despendemos, a gente recebe, em média, cerca de 60. Falta grana. É o que a gente chama de subfinanciamento. Aliás, essa palavra subfinanciamento surgiu na CMB há uns anos atrás, e eu até não gosto dela, não. Eu preferia usar subremuneração. Ou seja, nós recebemos menos do que entregamos de serviço. Daqui, o hospital que nos recebe, sente isso na carne, ou melhor, no caixa, todos os dias. E aí a gente passa a viver de emendas parlamentares, programas pontuais. Enfim, manter a estrutura não é fácil. E a gente sabe como todos nós fazemos. Muitas vezes carecemos de certos requintes, porque não é possível entregar. Mas nós fazemos. Ainda dentro da tese do endividamento e do subfinanciamento, aí vem o problema da dívida. 752 instituições filantrópicas têm operações do SUS consignado. É aquela operação em que, como se fosse o consignado de aposentado, em que você bloqueia uma parte da sua renda para pagar a dívida, para pagar a prestação. Ou seja, nós temos um volume levantado de operações da ordem de 10 bilhões de reais. Entenderam? 10 bilhões de reais, que dá uma prestação mensal. Ou seja, as nossas instituições, mensalmente, deixam de usar 115 milhões de reais, que estão pagando prestação
de dinheiro que levantaram. E dinheiro que levantaram porque faltou dinheiro para pagar a conta. Não foi para fazer festa. Foi para atender a população nas suas necessidades de saúde. E o pior de tudo, como isso é sempre apertado, é a sub-remuneração, como eu falei, nós temos 315 unidades que já foram fechadas. Cada vez que fecha uma, é menos gente atendendo. E ó, que nós fazemos 60 e tantos % do atendimento da população. E aí vamos ao tema de hoje, a pandemia. A pandemia foi um negócio extremamente impactante. Mudou a nossa forma de viver. Nós não fazemos mais como fazíamos no passado. Muita gente hoje trabalha em casa, não trabalha mais no escritório, ou faz o home office, ou faz parte presencial. Mostrou que o nosso sistema de saúde estava vulnerável, que tinha problemas. Exacerbou as desigualdades sociais, que quem podia resolvia, mas quem não podia dependia do SUS, dependia do que nós fazemos. Mudou a vida, seja socialmente, seja economicamente, seja culturalmente, como nunca havia acontecido na nossa história. Tivemos distanciamento social, hoje está todo mundo enfurnado nas suas casas, mudou a forma de educação, trabalho, até de celebração de família. Hoje é tudo virtual, a coisa mais fria possível, que você não está em contato, você não está sentindo a pessoa. E nós, por resiliência, estamos aí, tocando a vida e nos adaptando ao que é possível fazer. A ciência, como força nova, e aí é só lembrar as nossas vacinas. Pelo que eu me lembro, eu estou aí na iminência de completar 77 anos, quando se falava em vacina, imaginava-se décadas de estudo e pesquisa, e em questão de 1 ou 2 anos, nós tivemos aí uma infinidade de alternativas de vacina, e nós fomos vacinados, nós brasileiros fomos muito bem vacinados, com tudo que se fale, mas nós fomos vacinados. E tudo foi possível porque todo mundo, houve assim uma força de todos se envolvendo no processo. Lembrando um pouco mais, o que aconteceu com o nosso dia a dia, nós, hospitais. Eu hoje não estou no exercício da gestão da Santa Casa de São Paulo, mas estive até 3 anos atrás. Eu sei o que é um chão de hospital. E o que aconteceu com a pandemia? Os preços subiram. E faltava tudo. Ou seja, nós ficamos mais sufocados do que já estávamos. E não é só isso. Quantos dos nossos colaboradores foram infectados? Quantos pereceram? Então teve um lado aí humano muito duro nesse processo todo. E a CMB? Ela começou a se reorganizar. Ela começou a coletar informações, mobilizou tudo que fosse possível, e o fato é que a filantropia deu a resposta que o governo federal precisava. E aqui a Cleusa, que participou intensamente desse trabalho, e que acompanhou tudo isso, e realmente a CMB movimentou os hospitais e os colocou à disposição da população brasileira. Eu estou falando tudo isso, e já antecipo o que eu vou dizer aos senhores ao final. É da importância do nosso setor e do que nós precisamos fazer. Dentre os trabalhos que a CMB fez, é importante destacar, em 2020, uma lei que o Serra propôs, que gerou 2 bilhões de reais para os nossos hospitais. Vocês devem ter lembrado, nós recebemos esse valor. Depois veio a Lei 13.992, de 2020 também, que suspendeu as metas.
Nós estávamos focados no Covid, como é que nós poderíamos atender toda a demanda adicional, a demanda tradicional? Então foram suspensas as metas de produção. Ou seja, não fomos penalizados porque essa lei existiu. Senão seríamos, porque nós deixamos de entregar outros serviços, mas entregamos em compensação todo o serviço do Covid. Pois ainda veio agora a Lei Complementar 187/2021, que trata do famoso SEBAS. Regulou o SEBAS. Hoje nós temos uma atividade muito mais regulada do que tínhamos naquela época. Isso tudo, a CMB esteve envolvida. Ela participou intensamente desse trabalho. Pois ainda com a Lei Complementar 197/2022, voltamos a liberar mais 2 bilhões. Isso havia sido prometido ainda pelo presidente Bolsonaro. Eu estava, não sei se Ivandro estava também, mas nós fomos ao gabinete dele, fomos recebidos lá, uma comitiva enorme de presidentes das federações, do Conselho Consultivo e da própria CMB, e ele nos prometeu esses 2 bilhões. Saiu um pouco tardiamente, mas saiu. O fato é que ele está aí, e nós recebemos essa importância. E outros probleminhas que surgiam. Começou a faltar medicamento, principalmente sedativos e anestésicos, e a CMB capitaneou um processo de importação desses remédios. Vejam o quanto foi possível produzir. Nós importamos 94.779 medicamentos. O montante até não é tão expressivo, 4,5 milhões. Mas 37 hospitais participaram dessa operação. E lembrem-se, houve um trabalho capitaneado pelo BNDES, em que nós fizemos uma série de captações de doações, e o BNDES dobrava a conta. Cada R$1 que nós arrecadávamos, o BNDES dava mais uma. E com isso, 900 hospitais foram atendidos também. Aí tem uma coisa que eu particularmente tenho extrema simpatia. E eu vou reportar aos senhores um fato que aconteceu comigo no primeiro dia, no exercício da presidência do Conselho Consultivo, isso há 4 anos e meio atrás. Havia uma folha de papel na minha frente que mostrava assim: CMB, a maior rede hospitalar do Brasil. E eu virei para a plateia, para os membros do Conselho, e perguntei: o que nós queremos ser? A maior rede hospitalar do Brasil? Eu quero dizer aos senhores que a ideia de rede não é uma ideia isolada, não é de uma pessoa ou outra, é de todo mundo. A própria Constituição fala em rede. Quando ela define a responsabilidade do Estado para prover a saúde e um direito do cidadão, ela de alguma forma já fala em rede. Nós temos que atuar complementarmente para que todos nós possamos atender a todos. É um jogo de um completando o outro. Então o conceito de rede é muito importante. E o que a CMB hoje está trabalhando, ela está trabalhando cada vez mais nesse sentido de completar o outro. Esse é o sentido forte da nossa missão enquanto CMB. E o nosso último congresso, que foi esse ano, onde comemorávamos os 60 anos de atuação, nós dizíamos: convergir para evoluir, juntos criamos o futuro. Ou seja, temos que estar unidos. Dentro deste congresso, nós trabalhamos 3 linhas de trabalho: política e SUS, que é o acesso à equidade, a qualidade para todos. Ciência e tecnologia, que é a inovação com estratégia para gerar valor, agregar valor. Gestão e administração, é o futuro com eficiência e sustentabilidade, apontando principais desafios e definindo prioridades de atuações, mostrando a maturidade do setor para atuar na construção estratégica de uma política própria de fortalecimento.
É por aí que nós vamos conseguir evoluir. Muitos dos senhores devem lembrar uma imagem que havia na filantropia, e muitas vezes com algumas pessoas do governo. Era quase que um estigma. Enxergava a filantropia como baixa qualidade de gestão. É lógico, nós recebemos 60% do que gastamos. Tínhamos dificuldade para pagar a conta, mas entregávamos mais por menos. Nós sempre entregamos mais. Então, ter qualidade de gestão é fundamental. Realmente, no passado, algumas casas talvez não tivessem toda a qualidade necessária, mas o empenho das administrações atuais é brutal. A própria Santa Casa de São Paulo, a questão de 20 dias atrás, recebeu o prêmio de qualidade. E, no entanto, há 5 anos atrás, estava aí nas vitrines sendo questionado. Agora ela foi premiada. E nós temos visto inúmeras entidades sendo premiadas. Hoje nós temos qualidade de gestão, sim, na filantropia. Esta ideia de que não temos tem que ser superada. Ela é injusta. Até porque recebemos menos que os demais e entregamos o serviço, e a senhora que comanda esta casa sabe muito bem disso. Então, essas 3 linhas de trabalho foram muito bem desenvolvidas ao longo do nosso congresso. E vale a pena ler uma expressão, fala: não haverá como oferecer saúde de qualidade com 4% do PIB. Quem falou isso aqui foi simplesmente Armínio Fraga, não é uma pessoa qualquer. É um dos maiores economistas do Brasil. E ele lembrava lá no Congresso: o Reino Unido gasta 8% do PIB, nós gastamos 4%. Só que nós somos um povo com uma renda per capita pequena. E o inglês não, o inglês ganha grana. É muito mais fácil você fazer 4% no Reino Unido do que 4% aqui. Mas eles têm 8%. Então é só para lembrar que nosso problema é também político. É também político. Temos aqui o nosso secretário, ele sabe muito bem que ele tem limitações de orçamento. Mas o orçamento tem que vir do orçamento geral. Temos que melhorar o orçamento para a filantropia, para a saúde em geral e também para a filantropia. Lembrando sempre que nós entregamos 60% a 70% da produção nacional na área de saúde. O que a Santa Casa, o que a Confederação, esse é vício do tempo meu de Santa Casa, o que a CMB tem se empenhado? Buscar legislar para ajustar. Nós estamos vendo aí o nosso deputado federal Antônio Brito, que lidera a Frente Parlamentar de Defesa da Filantropia, com chances, vou até anunciar aqui, e ele nos disse em reunião semana passada na CMB, chances de ser eleito presidente da Câmara dos Deputados Federais. Deus queira que seja. Pela primeira vez nós vamos ter alguém nosso num cargo desta magnitude. E ele saberá defender as nossas instituições. Então precisamos legislar para ajustar. Precisamos buscar inovação. Essas inovações irão permitir maior eficiência. Temos que nos conhecer. Temos que nos conhecer. Para isso, nós estamos preocupados em criar uma base de dados para fazermos os nossos diagnósticos e propor novas soluções. Temos que tentar diminuir as filas. Quem atende muito tem mais problema do que quem atende menos. Se nós atendemos 60% a 70%, os problemas recaem sobre nós. E as filas vêm para cá. Mas vêm para cá porque não tem outra forma de atender. Quando eu falo vem para cá, não é só para a sua casa aqui não, doutora. É para todas as nossas casas. E, obviamente, hoje temos que falar em boas práticas. Estamos lutando arduamente para algumas coisas. Reajuste anual dos contratos. Foi aprovado lei de Antônio Brito no Senado Federal semana passada, que
precisa ser sancionada ainda pelo presidente da República, que corrige os nossos contratos todos os anos. Houve uma emenda de última hora por parte do governo, por parte de Jacques Wagner, senador, em que mudou um pouco o texto, porque antes era uma indexação efetiva. Todo ano corrigia pelo IPCA, se eu não me engano. IPCA, né, Cátia? Não, eles mudaram. Todo ano, em dezembro, eles serão obrigados a rever alguns preços de procedimentos, de medicamentos, etc. É melhor do que nada. Ainda não é o ideal. Nós vamos buscar o ideal. Temos um problema sério. Cleusa talvez conheça isso melhor que eu. Os hospitais de pequeno porte. Nós temos que equacionar, porque eles não têm estrutura para se remunerar. Mas eles prestam serviço. E, geralmente, são essenciais no ambiente em que estão. Temos que introduzir novas tecnologias. Diminuir as nossas dívidas, sejam fiscais ou sejam bancárias. É duro pagar 115 milhões por mês de prestação, falando do conjunto. É muito. Nós estamos lutando contra isso. E dentro do orçamento, senhor secretário, como eu falei em orçamento, nós temos que melhorar os orçamentos para a saúde. Condição necessária. Basta comparar o Reino Unido com 8% do PIB e nós com 4% do PIB. O senhor é vítima, o senhor não é responsável por isso. O senhor é tão vítima quanto nós. Esse é um programa que visa promover compras em conjunto, diminuindo preço, aumentando quantidades, enfim. Nesse pequeno teste que foi feito do Construído, já tivemos uma economia de 27%. O senhor é testemunha disso, porque viveu isso. E tivemos adesão de 79%. Enfim, dos que participaram do grupo. Esse é um programa importante que nós estamos desenvolvendo. Este é um outro ponto que nós estamos trabalhando, que eu gostaria que os senhores soubessem e se empenhassem. É o Infila. Eu não sei se os senhores conheceram um programa chamado 50 Mais. Nada mais que uma base de dados. Ele está sendo desenvolvido agora pela MV, e a ideia é termos disponível um pleno conhecimento do que somos. Então, este é um programa que está sendo desenvolvido com 46 indicadores e 7 áreas de análise. É um benchmarking. É para a gente saber como é que nós estamos em relação aos demais hospitais. É muito importante em matéria de qualidade de gestão. O CMB Online são palestras que vêm sendo feitas sistematicamente, onde nós transmitimos alguma informação nova, um conhecimento novo, algum método novo, enfim, tentando dar a toda a comunidade um conhecimento mais consistente do que fazemos. Compras compartilhadas é um estudo mais recente, um pouco parecido com o Consolida, a filosofia é muito parecida, mas é um trabalho que surgiu por provocação de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Ele preocupado em gerar economia nas compras. E é um trabalho que está envolvendo o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, praticamente cada IBSER, que é uma empresa federal que administra hospitais, Ministério da Fazenda, nós, entidades filantrópicas, e basicamente está começando com medicamentos em oncologia, em cardiologia e um pouco em órteses, próteses e materiais especiais, OPMS. O que nós queremos é aumentar o acesso a esses insumos e reduzir preço. Então, é um trabalho conjunto da filantropia, através da CMB, e também do governo federal, objetivando mais insumos a menor custo. E falemos um pouquinho do nosso congresso para o próximo ano. Já são 32 congressos. Esse aqui é o primeiro, e eu espero que em breve, eu não sei se eu vou estar vivo no seu 32º, acho que pouco provável, mas enfim, eu torço que passe disso, muito longe, vá muito mais. Entende? Mas nós estamos no 32º congresso, que será em agosto,
e tem toda uma programação científica e política, possibilidades de melhorias para o setor, qualidades na curadoria do conteúdo e palestrantes especialistas, pautas políticas. Eu falo muito em pauta política. Falei de Antônio Brito, possível candidato a deputado, a presidente da Câmara Federal. E isso é uma coisa que eu queria que vocês tivessem muita atenção. Política é mais importante do que possa parecer. Porque aqui tem duas frases que eu consideraria muito importantes. Uma do Mirox, em que ele fala que podemos afirmar que nenhuma proposta de melhoria do sistema de saúde brasileiro vai requerer um investimento menor que atender às necessidades da rede filantrópica para assegurar assistência em saúde no Brasil. Ou seja, nós somos a ferramenta mais barata da saúde brasileira e a que mais entrega. Então, na hora de optar, em termos de política estratégica do governo federal, estadual ou municipal, nós somos a melhor alternativa. Quem às vezes questiona a nossa gestão, esquece que nós recebemos menos do que gastamos e que temos que ficar procurando recursos para pagar a conta. Nós custamos, em vários casos, 1 contra 8, ou seja, certos hospitais públicos até, custam 8 vezes mais do que nós custamos. Então, nós somos a melhor alternativa. E recentemente, Arthur Lira falou uma frase que eu reputo, na sequência dessa de Mirox, tão importante quanto: não haverá SUS sem a parceria com as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Ou seja, nós somos o SUS. Os senhores fazem a saúde do brasileiro. É dos senhores que o brasileiro depende. E nós precisamos continuar a nossa missão. Com engajamento, com integração. Nós precisamos trabalhar em rede. Nós somos a força e nós temos que continuar. Então, usando uma expressão também de Mirox, engajamento e integração é o que precisamos para extrair desta grande rede de hospitais filantrópicos que somos a força e a capacidade de construir soluções em favor do SUS. Esta é a missão da CMB. Eu agradeço a todos. Eu só queria, de coração, falar o seguinte: nós temos que estar unidos. Cada hospital, dentro do hospital, cada federação dentro da federação, as federações todas em conjunto com a CMB. E nós temos que bradar alto. Bradar alto é um pleonasmo, que quem brada já está falando alto. Bradar alto. Que o SUS depende da gente e que nós queremos atender. E que os senhores são os grandes obreiros desse trabalho. Que sejam felizes e que façam de suas casas cada vez mais exemplo do povo brasileiro. Muito obrigado.